É uma grande alegria estar aqui com vocês, apesar de todo o nervosismo, né, que esse povo me coloca aqui, mas tudo bem. É uma alegria, apesar de todo o nervosismo, toda a minha timidez, porque eu sei que eu estou aqui porque é a vontade de Deus, né? Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente faz com alegria, independente da dificuldade, independente do quanto aquilo nos custa. Amém? Como o Ricardo falou, meu nome é Thalita, tenho 28 anos, estou noiva e, se Deus quiser, casarei ano que vem. Tem que proclamar, né? E a gente estava cantando agora, né, Senhor. E eu fui convidada para pregar justamente sobre o senhorio de Jesus. Jesus como nosso Senhor. E a gente vem de uma sequência muito forte, né, muito bonita de pregações. E a gente vai linkar elas. Eu vou fazer diferente, o Giovanni já fez isso na outra, né? Falou no início, mas durante essa pregação a gente vai linkar algumas dessas pregações que já foram realizadas no seminário. A primeira coisa que eu acho importante, que eu achei importante que eu fiz, foi procurar no dicionário o que significa a palavra Senhor. A gente tem uma ideia, né? E talvez a ideia que a gente tem, ela é um pouco, como o padre disse para mim hoje, sem misericórdia. Porque o que significa, né, a palavra Senhor? Primeiro é um tratamento que a gente usa, não é? Eu, pelo menos, quando vou me referir, especialmente às pessoas mais velhas do que eu me refiro como Senhor. Minha mãe, a senhora pode fazer isso? Pai, o senhor pode fazer isso para mim? É um tratamento que a gente tem, né? É um tratamento de respeito. E, dentre todos os significados, eles sempre diziam assim, sobre soberania, sobre proprietário, possuidor de um bem, dono absoluto. Tem vários, tinham 10 ou 11 significados e a maioria deles era em relação a isso. A propriedade, certo? Mas o que me chamou a atenção é que o último lá, eu não esperava encontrar, mas estava lá, Deus, Jesus Cristo. Então, né, até no dicionário está lá, Senhor é Jesus Cristo. Amém? E, então, assim, por que eu falava que o significado pode ser, muitas vezes, encarado pela gente sem misericórdia? Porque se a gente pensar lá nos senhores feudais, né, aqueles proprietários de terra, né, eles escravizavam as pessoas, não era? Então você pode achar um significado meio forte, né, meio dolorido, uma pessoa que maltratava a outra, né? Então, se é esse significado, ele é um significado sem misericórdia. Mas o significado do Senhor Jesus é diferente. Porque ele é um significado misericordioso, não é? Porque Jesus, como nosso Senhor, não tem nada a ver com esse senhorio, com esses senhores que nós conhecemos do mundo. E aqui a gente linka com a pregação de Jesus Salvador, né? Porque Jesus morre para nos salvar. E ele nos resgata da morte. Porque antes de Jesus, a gente não tinha nenhuma esperança de vida após a morte, não é verdade? Quando nós morrêssemos, acabaria por ali, né? Então, Jesus vem para nos libertar da morte, primeiro porque ele venceu a morte, né? Então, vencendo a morte, ele nos deu a esperança de uma vida eterna. E fazendo isso, ele nos livra da escravidão do pecado, porque o nosso Senhor, ele não nos escraviza diferente do pecado. E aí a gente vai ver durante toda essa pregação que quando nós colocamos outros senhores no lugar de Jesus, a gente se sente escravizado. Diferente de quando a gente coloca Jesus como nosso Senhor. Porque quando ele é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, ele nos liberta de uma forma muito amorosa, né? De uma forma muito carinhosa. Mas
para nos libertar, como eu falei, Jesus pagou um preço muito caro. Vocês têm ideia do valor que vocês têm? Já pararam para pensar? Jesus pagou o preço da sua salvação. Da sua, da minha, de quem está ouvindo, com o sangue derramado na cruz. E muitas vezes a gente muitas vezes a gente não enxerga verdadeiramente esse significado, né? E por muitas e muitas vezes a gente coloca outras coisas, outras pessoas no lugar de Jesus na nossa vida. E pagando o preço pelas nossas vidas, Ele passa a ser verdadeiramente dono de cada um de nós. Não é assim que acontecia quando alguém pagava lá em dinheiro por um escravo? Ele não tomava posse daquela pessoa. Então Jesus toma posse das nossas vidas. Mas não é como aqueles senhores, né? Ele nos resgata não para uma condição de escravos, mas Ele nos resgata para uma condição de liberdade. E para nos dar essa esperança, né, da vida e não mais da morte. Mas nós somos livres para assumir, para reconhecer, para aceitar que Jesus seja nosso Senhor. Ele não vai aqui forçar ninguém, Ele não vai impor isso para ninguém. Ele faz isso, Ele te dá a liberdade de você escolher. Se você, se eu, se nós não escolhermos, não significa que Ele vai sumir das nossas vidas. Pelo contrário, Ele vai caminhar sempre ao nosso lado, esperando aquela hora que a gente vai reconhecer verdadeiramente que Ele é o Senhor, e aquela hora que a gente vai deixar que Ele conduza as nossas vidas. Bom, mas nós somos meio cabeças duras, né? A gente era prisioneiro, escravo do pecado. Jesus nos resgata da morte e mesmo assim a gente não aceita, né? Não seria justo a gente aceitar Ele como Senhor de nossas vidas? Mas nem sempre é assim, né? Isso não é fácil, né? Principalmente devido à nossa condição humana. Porque muitas vezes nós mesmos queremos ser senhores das nossas vidas, né? Porque nós queremos que as coisas caminhem do jeito que a gente quer. A gente quer ir pela direita. Jesus está mandando a gente ir pela esquerda, mas a gente vai pela direita, né? E isso também é não deixar Jesus ser o Senhor das nossas vidas, né? Porque a gente quer fazer as coisas da forma com que a gente quer. E muitas vezes não é como o Senhor quer. Vamos pegar, antes de eu continuar, a palavra em Filipenses 2, 9 a 11. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero só convidar a pensar, né? Quem aqui que tem um pouquinho mais de caminhada, não consegue parar e pensar alguma coisa que mudou na sua vida, seja um comportamento, seja um pecado que a gente deixou de cometer, e a gente reconhece que foi só com a graça de Deus, né? Só quando a gente assumiu que aquilo não era certo, né? Que aquilo não era vontade de Deus, e a gente deixou Ele agir, e foi dessa forma com que nós conseguimos mudar os nossos comportamentos, né? As nossas atitudes. Filipenses 2, de 9 a 11. Eu quero, vocês estão com a palavra aí? Provavelmente a maioria está com a versão da Ave Maria, mas eu quero proclamar, vocês vão ver que está um pouquinho diferente, mas de uma outra versão que eu tenho, que diz o seguinte:
Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então ele deu a Jesus o nome que é o mais importante de todos os nomes. E se a gente folhear a Bíblia, a gente vai ver que essa palavra ela se repete várias vezes. Então não sou eu que estou falando que Jesus é o Senhor. Está aqui escrito na palavra, né? Jesus é o nosso Senhor. E a gente sabe que o nome de Jesus tem poder, não é? Não é isso que a gente viu aqui na palavra? E muitas vezes a gente até proclama o nome de Jesus, né? Pedindo graças, né? Proclamando. Só que às vezes a gente não faz isso verdadeiramente. Porque quantas e quantas não são as vezes que a gente quer dar a Jesus a nossa vida pela metade? É como se fosse o nosso coração fosse dividido em vários quartos. Ah, Jesus, aqui nesse quarto A, o Senhor entra, arruma, limpa, porque tá uma bagunça. Mas aqui no quarto B, você não entra agora não, porque eu mesma vou arrumar, tá? Não é assim? Bom, eu já fiz isso. Espero tentar não fazer muitas vezes mais, mas a gente faz isso algumas vezes da nossa vida. E eu quero dar um pequeno testemunho que em um determinado momento da minha vida, eu estava namorando com uma pessoa há já uns 5 anos e meio, só que eu sabia, alguma coisa no meu coração me dizia que eu precisava terminar, porque não era aquele relacionamento que Deus queria que eu prosseguisse, né? Mas eu temia que o Senhor, não, eu vou consertar isso, né? Eu quero esse relacionamento. E aí só no sofrimento, né? A gente bate a cabeça, aí levanta, cai de novo e a gente não aprende, né? E eu até anotei assim que muitas vezes a gente fica angustiado, mas a gente quer tanto do nosso jeito que a gente nem reza por aquilo, né? Ou se não reza assim, Senhor, faz desse jeito aqui porque eu quero assim, né? Ou nem lembra daquilo para não dar nem abertura. E eu era assim. Eu rezava que eu queria aquele negócio ali, daquele jeito. E aí, um belo dia, quando eu cheguei no Santíssimo, antes do grupo de oração, eu virei e falei assim, olha, eu não aguento mais, Senhor, diante do Santíssimo mesmo, não aguento mais. Eu sei que não é o que o Senhor quer para mim, mas eu não sei o que fazer, né? Eu não sei como terminar, não sei o que fazer disso. E está aqui, o Senhor que vai resolver, não sou eu mais. Se vira, né? Quase assim. E naquele mesmo dia, quando a gente sentou, né, durante o grupo de oração, na hora do Espírito Santo, as pessoas pediram que a gente rezasse umas pelas outras, né? Olha que bonito, como é importante. Quando a gente está numa comunidade, a gente se coloca ao serviço do Senhor, né? O simples fato daquele homem colocar a mão no meu ombro e rezar por mim, fez com que Deus falasse uma coisa para ele. E aí quando a gente sentou, ele falou assim, então, quando eu estava rezando por você, Deus pediu para eu te avisar que era para você deixar nas mãos dele, que ele ia resolver a sua situação. A pessoa mal me conhecia. Eu não tinha falado nada para ninguém que eu queria terminar. Eu não tinha falado que aquilo angustiava o meu coração. E naquele mesmo dia, apesar de não saber que eu estava fazendo a vontade, assim, né, deixando verdadeiramente Jesus ser o Senhor das nossas vidas, né, porque às vezes flui, né, sabendo da tristeza que o meu coração ia passar, porque, claro, eu namorei 5 anos, né, a gente tem uma história, e ia causar sofrimento, né, mas eu decidi fazer
aquilo que Jesus pediu para fazer. E graças a Deus, porque foi melhor para mim, foi melhor para ele, porque não era vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então eu me libertei, ele se libertou. E como é importante quando a gente coloca Deus na frente, pede para que Ele cuide da nossa vida, né? Às vezes, pedir que o Senhor cuide das nossas vidas, de certas situações, vai demorar anos, assim. Naquela situação, para mim, foi na mesma hora, praticamente, né? Que Jesus falou ao meu coração. Mas, às vezes, a gente luta durante anos por uma coisa. E não significa que Deus abandona a gente. Não significa que Deus não sabe o que é melhor para a gente. Mas, quando a gente coloca Jesus como o Senhor das nossas vidas, a gente renova as nossas esperanças. Porque a gente sabe que quem sou eu para saber o que é melhor da minha vida, né? Para mim, só Jesus sabe o que é melhor para mim. Porque só Ele que conhece verdadeiramente a minha vida, só Ele que conhece o que eu consigo passar, né? Porque não existe sofrimento que chegue às nossas vidas que nós não consigamos vencer. Porque se está nas nossas vidas é porque Deus sabe que nós somos capazes de vencer. Porque Ele já venceu, né? Então, o nosso Senhor é um Senhor que luta conosco, né? Não é um Senhor que nos escraviza. Diferente de quando nós colocamos várias outras coisas, né? Eu falei que na minha situação eu queria ser o Senhor da minha vida. Mas no mundo atual, como é fácil a gente deixar que outras coisas tomem o lugar de Jesus, não é? Eu listei algumas coisas como a cultura do corpo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que precisam malhar de manhã, de tarde, de noite, ou precisa fazer muitas plásticas porque eu estou feia, porque isso está errado, aquilo outro está errado, é dieta. Às vezes as pessoas passam mal, né? Procurando uma beleza exterior que não é, né, o que de fato é importante. A riqueza, né? Quantas vezes a gente não coloca o dinheiro na frente de Jesus nas nossas vidas? Se Ele é o nosso Senhor, nós precisamos acreditar que Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que realmente é importante para a gente, né? A gente não precisa ter medo disso. Os programas de televisão, a internet, muitas vezes não são programas ruins. Mas são programas que te tiram o tempo, que nos tiram o tempo de viver com a nossa família. Às vezes os pais, as mães, deixam de brincar com os filhos, deixam de fazer alguma coisa, né, para assistir, né, para, sei lá, seja o que for. Mas a gente precisa pesar isso, né? Será que eu estou virando escravo daquilo ali? E estou deixando algumas coisas de lado, ou será que eu só uso aquilo ali para um entretenimento, né, para uma diversão? Porque nós podemos, né? Mas a gente precisa ver se aquilo ali não está nos tirando o que é mais essencial nas nossas vidas. E tantas outras coisas, outras crenças, horóscopo, sei lá, tantas outras coisas. Será que a gente não confia de que Jesus é aquele que vai guiar as nossas vidas? Para a gente precisar de procurar nesses outros lugares, como que vai ser o meu dia de amanhã, né? Eu preciso saber disso. Não, acredito eu que nós não precisamos, porque Jesus conhece as nossas vidas e vai nos levar pelo caminho que Ele quer. E muitas vezes nós fazemos isso porque nós não conhecemos a verdade, né? Mas em João 8,32 lá está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se a gente está aqui hoje, a gente está ouvindo a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A gente está durante todo esse tempo ouvindo a verdade. Então está na hora talvez a gente acordar e pensar: o que nos tira, o que tira Jesus das nossas vidas, né? Como o que tira essa presença dele como Senhor das nossas vidas. Nunca é tarde, né? Ele sempre está lá a nos esperar.
Mas como que a gente pode saber assim, o que é certo, né, o que é errado? Gente, a palavra. Eu citei uma palavra só que está falando que Jesus é o Senhor, mas existem várias, a gente vai viver aí durante a semana. Além de proclamar que Jesus é o nosso Senhor, ela proclama a forma com que nós devemos seguir, a forma com que Jesus quer que nós sigamos. E até outros documentos da igreja, né, eu vou só citar um único, o Catecismo da Igreja Católica, eu vou citar apenas um número, que fala assim, é o 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra em seu Senhor e Mestre. Por isso não dá para a gente caminhar se não for através de Jesus. Não dá para a gente tentar caminhar sem colocar Ele na nossa frente, porque a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai ficar se machucando, a gente vai ficar se angustiando, e eu tenho certeza de que quando a angústia ela chega aos nossos corações, pode parar e pensar, porque tem alguma coisa que está errado, que não é de Deus. Porque quando Jesus é o nosso Senhor, a tribulação ela vai chegar, mas a nossa paz vai ser capaz de nos lembrar que Ele morreu por nós, que Ele já venceu a morte, que já nos deu a vida eterna e vai nos fazer caminhar. Então, se tem alguma coisa que está angustiando os nossos corações, vamos parar e pensar, porque isso não tem alguma coisa errada, não é de Deus. Para terminar, eu vou falar assim, que como que a gente pode, né? Como que a gente consegue, se é tão difícil, assumir esse senhorio de Jesus? Só através do Espírito Santo. A gente pode olhar rapidamente, não precisa pegar, durante a semana, acredito eu, que vocês vão ler. O exemplo de Pedro, lá em Atos 4:12, Pedro e João tinham sido presos por curarem, e eles curaram em nome de Jesus, né? Então, quando eles foram indagados, o que vocês estão fazendo, né? Pedro proclamou que ele estava se referindo a Jesus, né? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas Pedro só falou isso porque lá atrás está escrito no versículo 8 que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Esse Pedro foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Acredito eu que quando ele negou Jesus aquelas vezes, ele não estava entendendo verdadeiramente que Senhor era aquele, né? Porque quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, a gente não vai negar Jesus. Mas Jesus, na sua misericórdia infinita, fez tudo o que fez com Pedro, não é verdade? Até ele ser capaz de chegar àquele ponto, estar cheio do Espírito Santo e fazer as mesmas obras que Jesus fez pelo nome de Jesus. Então, se nós quisermos, nós podemos deixar Jesus conduzir a nossa vida, mas isso só vai acontecer se nós clamarmos pelo Espírito Santo. Não são as minhas palavras, não são as palavras de nenhum outro pregador, mas isso só vai acontecer verdadeiramente nas nossas vidas quando nós aceitarmos e deixarmos que Ele comece a trabalhar essa bela obra que Ele quer em cada um de nós. Amém? Acho que a gente pode pedir o Espírito.